Bom dia a todos, todas e todes. Uma alegria ver a sala cheia. Eu acho que o assunto realmente convida, né? E é uma alegria maior ainda quando a gente pode reunir, né? Trazer um colega com uma fala tão potente, mas que não é só um colega, é um amigo, né? Um amigo que mora do lado esquerdo do peito, um amigo querido, muitas trocas, né? Muitas ideias, muitas costuras, muitos cortes e costuras, né? Já feitos. Então, assim, sejam todos bem-vindos e especialmente o Marcelo nesse 14º NUPEC em Debate. Gente, assim, o currículo do Marcelo é grande, né? Mas eu vou tentar fazer uma breve síntese aqui. O Marcelo Ricardo Pereira é psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia e educação. O Marcelo é pós-doutor pela USP e pela Aix-Marseille. Ele é professor de psicologia, psicanálise e educação no programa de pós-graduação e na Faculdade de Educação da UFMG. A nossa querida FAI, né, Marcelo? O Marcelo é membro de várias redes nacionais e internacionais. Eu tenho a alegria de compartilhar esses espaços com ele também, com outros colegas queridos do campo da psicanálise e educação. Entre essas redes, o GT de Psicanálise e Educação da ANPEP, a Infez, a RUEPS e o Coletivo Amarrações, que é uma rede internacional, mas que foi tecido aqui com vários de nós, né, colegas brasileiros aí do campo da psicanálise, educação e política, e que a gente, então, também teve a alegria de fundar juntos aí. Tá? O Marcelo tem vários livros e artigos, eu acho que depois até, se alguém quiser ir colocando aqui, a gente costuma fazer isso, Marcelo, ali no chat, né? Na medida que tu for falando e colocando algumas referências. Entre esses livros, o Nome Atual do Mal-Estar Docente, que é um livro lindo, que eu tive também a alegria de fazer o prefácio. Tá? É um livro assim, de uma maturidade do pesquisador, aí, depois de alguns anos na labuta, né? Com os professores, na escuta de professores. Depois, Quando a Psicanálise Escuta a Socioeducação, que é um livro que nós lançamos também, é o primeiro livro do Coletivo Amarrações, eu e o Marcelo organizamos. É um livro de 2011, de 2019. Né? E, por fim, Que Quiere um Adolescente, que me parece que o Marcelo vai falar algo sobre esse último livro dele, né? Hoje também vai falar sobre esse livro hoje. Bom, a gente costuma, sempre quando faz aqui esse início, Marcelo, falar muito brevemente do NUPEC, porque tem sempre gente nova, né? Então, o NUPEC é um núcleo de pesquisa, gente, em psicanálise, educação e cultura da URGS. Nós somos o eixo 3 do NUPEC, que é o eixo que se dedica aos estudos de psicanálise, educação, intervenções sociopolíticas e teoria crítica. E esse espaço do NUPEC em Debate, ele é um espaço que a gente construiu desde o início de 2022. Ele acontece sempre na última terça-feira do mês, então estão todos convidados a estar aqui conosco. Já vou dar aqui a letra do próximo NUPEC em Debate. A gente deve receber um outro Marcelo, um outro colega, o Marcelo Veras, que lançou recentemente o livro A Morte de Si. O Marcelo vem falar depois a gente coloca a data, mas eu acho que é 30 de novembro. Ele vem falar sobre um trabalho muito bonito de escuta de discentes que eles fazem na Universidade Federal da Bahia. Tá? Mas então, assim, é toda a última terça-feira do mês, e é um espaço que nós criamos justamente para construir uma interlocução com o que a gente chama os nossos êxtimos, que são colegas, né, e pessoas que dialogam com as nossas questões de pesquisa, aqui do NUPEC Eixo 3, mas desde outros lugares, seja de outros laboratórios, de outros núcleos de pesquisa, ou mesmo outros campos de saber. Bom, gente, o tema, né, que o Marcelo traz hoje para discutir conosco, o mal-estar na civilização pós-moderna, jovens que futuro, né?
na verdade, aí o tema que a gente vem também trabalhando ao longo desse ano, um pouco a ideia de que futuro o futuro tem, né? Especialmente para os nossos jovens. O fio temático que nós escolhemos aí desde o mês de março, quando a gente recebeu o Michel German, foi o tema da educação antifascista e antirracista, e discutir o futuro dos jovens é muito importante nesse mundo, como o Marcelo já falava um pouquinho aqui nos bastidores, nesse mundo que tem um pouco derretido, né? Um pouco não, bastante, e literalmente. Bom, acho que a questão, não tem como a gente não falar nisso, né? A questão que se atualiza nesse momento que é tão difícil do mundo, o momento de uma nova guerra, né? Dores por todos os lados, e, enfim, acho que sempre que uma guerra acontece é porque faltaram palavras, né? E faltou diálogo, faltou aí a alteridade. Então, que a gente possa hoje, ao aqui renovar essa discussão sobre o futuro, poder encontrar outras palavras que nos ajudem a ajudar aí as nossas crianças e jovens que vêm com essa tarefa tão difícil e espinhosa, né, de atualmente encontrar modos de viver juntos. Então é isso, gente, eu passo a palavra, o microfone para o Marcelo Ricardo, e mais uma vez, obrigado por achar um horário na tua agenda, e é uma alegria te ter aqui, querida. Rose, querida, quando você faz um convite, ele não é só um convite, é um imperativo. Você vai falar, que dia você vai estar aqui? Eu estarei. Porque nós temos não só uma amizade sólida e muito agradável e frutífera e consistente, intelectualmente falando, há muitos anos, né, parceria de trabalho, e eu me sinto sempre um pouco no PEC, né, sempre um pouco estou aí com vocês, assim como vocês muitas vezes estão aqui no Lepsi Minas, então eu me sinto muito umbilicalmente ligado a Porto Alegre, a NUPEC, e também extensivo às minhas colegas daí, as Simones, também a Carla e aos demais, né, a Cláudia e demais que estão aí com vocês do NUPEC, além dos alunos e colaboradores. O fato é que eu me sinto muito em casa quando a gente vem trocando, ou vamos, cada um do seu lugar, vai visitar um ao outro. Eu me sinto muito em casa quando eu chego a Porto Alegre. Então, me sinto aí, estou agora com o chimarrão na mão. Me solidarizando, claro, com a todos aqueles que não querem essa guerra, seja os palestinos, os israelenses, seja os ucranianos, seja o mundo, de certa forma, que só quer viver. Né? Nós só queremos viver, nós só queremos estar, comungar e saborear as frutas do mundo, e simplesmente nós temos um corpo de liderança mundial extremamente estúpida, e a gente verifica isso cada vez mais a montante, né? Cada vez mais a gente verifica isso aumentando, e como a gente está com esse deserto do real também nas lideranças mundiais. Com especial atenção, vejo Cristina Ronchese aqui, que nos representa a Argentina, que estão em situação bastante, num gargalo muito grande com relação à eleição que vem agora, com mais uma possibilidade de termos mais um idiota no poder. Isso é muito difícil para um mundo que está se derretendo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Ou seja, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, acerca do que eu projetei. Deixa eu ver se vocês já veem. Ok, vão ver agora. Ok. Sim, já vem. O que eu gostaria de salientar nessa introdução, Rose e equipe, é que esse trabalho nasceu de uma encomenda para a Universidade Federal de Santa Catarina, em que eu pude fazer uma intervenção lá, dado as condições extremamente hostis que eles estão vivendo do ponto de vista do conservadorismo e do hiperconservadorismo. Eu fui convidado pelo Lucas Emanuel para fazer essa intervenção lá, para fazer a aula inaugural da universidade. Fiz isso em agosto, mas para um público bem mais amplo, e daí para frente digamos que eu burilei essa intervenção para que a gente ganhasse mais consistência do ponto de vista da psicanálise, e aí é isso que nós vamos trazer aqui hoje, tendo em vista que nós estamos trabalhando com psicanálise
educação e cultura. Muito bem. Rose já me apresentou, vocês já me conhecem, ou muitos de vocês já me conhecem de diversos lugares. Eu vou estar aqui sem a imagem de vocês, porque eu estou nos slides, mas qualquer dúvida, pergunta, interrupção, o façam oralmente para que eu possa acompanhar e parar aqui a intervenção, tá bem? Mal-estar na civilização pós-moderna, jovens, que futuro? Quais as questões que me motivam para fazer essa intervenção? Os incompreendidos, né? Porque talvez o Truffaut tenha aberto lá no meio do século, com o filme que foi traduzido no Brasil como Os Incompreendidos, para mostrar como esses jovens, a partir desse momento, seriam tomados como os incompreendidos, né? Quem são as e os jovens do século XXI, que é a pergunta que eu faço, ou seja, os próprios sujeitos que estão vivendo a sua mais delicada das transições, como vai precisar o Lacadet, né? Nós estamos chamando de jovens esse espectro que vai desde a adolescência até o jovem adulto, né? Que é esse espectro desses sujeitos que ainda em formação estão galgando uma vida adulta. Como conceber suas indecisões subjetivas, suas incertezas sociais, suas derivas identitárias, para acolhê-los não sem dificuldades em nossas escolas e universidades. Em tempos distópicos, como a gente introduziu aqui agora, de torrente de imagens, de ódios capilares, como podemos compreendê-los quando as sociedades ocidentais têm contribuído para certo apagamento da diferença geracional, ao levar todos nós a queremos ser cada vez mais juvenis e digitais. O que eu quero dizer com isso? Que há um apagamento da diferença geracional. Se todo mundo quer ser jovem, dificilmente nós vamos ter adultos e infantes, então todo mundo está se situando nesse lugar. O jovem não tem mais a baliza ou a referência a se mirar para poder, inclusive, superar. Sujeitos em transição, como diz Lacadet, que buscam resoluções que podem desembocar, muitas vezes, em ambivalências, identitarismos, perseguições, destrutividades, desprezo geracional e demais impasses de um túnel precariamente perfurado a partir dos dois lados. O Freud vai nomear a adolescência, né, porque era o jovem da época que ele estava escrevendo isso, a adolescência como esse período em que vai se configurar como um túnel perfurado a partir dos dois lados e a dificuldade em esses dois lados se encontrarem, né? O lado que vem da infância e o lado que vem da adultez. Os efeitos hoje desses impasses são muito visíveis. A adesão ao mundo virtual, às redes sociais, às feeds e stories, a games, a sites dolosos, a influenciadores digitais, às mídias sensacionalistas, a fusão identitária, a segregação dos diferentes, ao escárnio de figuras de autoridade, a apatia ao que não interessa, a hipererotização desinibida, as marcas no corpo, né, as tatuagens, no território, ao abuso de drogas e de diversões, podendo chegar à radicalidade do crime, do autoflagelo e do suicídio. Muitos apelam às condutas de risco, numa clara busca por assegurar o valor da existência. Isso é bom que frise. Buscam condutas de risco para assegurar o valor da existência, afastar o medo da inconsistência e da insignificância. São tentativas de aplacar impasses e angústias existenciais contra uma sociedade que, um tanto dispersa, lhes nega pleno reconhecimento. O que estará acontecendo? Bem, vou analisar, então, isso a partir de 3 marcadores. Eu vou fazer o contexto, em seguida faço o argumento e faço a conclusão. Em nível do contexto, então vamos lá. Nós estamos na pós-modernidade. Desde meados do século XX, assim eu considero, uma fratura na modernidade vem se consumando. Os movimentos contraculturais, identitários, ecologistas, antibeligerantes, né, contra as guerras, contra o Vietnã, inclusive contra o Muro de Berlim, os movimentos antiditatoriais na América Latina e na Europa Ibérica, somados ao advento do hiperconsumo, da web e da vida digital, que são protagonizados pelos mais jovens,
tem alterado saberes, deslocado certeza, produzidas outras verdades e pós-verdades, a gente pode debater isso, numa virada histórica em direção a um modo virtual, performático, hedonista da existência. Uma sociedade juvenilizada. Eu e Rose já batemos muito nessa tecla, discutimos muito essa temática ao longo aí dos nossos últimos anos. Valores políticos, sociais, institucionais, próprios da modernidade. Que valores são esses? Os valores calcados nos ideais simbólicos, os ideais que vêm da sociedade em direção ao indivíduo e não o contrário. Então, os ideais simbólicos são quais? A república, a democracia, a educação, trabalho, progresso, liberdade, fraternidade, igualdade, justiça social, são valores simbólicos que estabelecem um código civilizatório, né, um código da modernidade que atinge o sujeito. Esses valores se encontram severamente desgastados, erodidos, desafiados, quando não ameaçados, como no nosso país. E não só nele, né? A crise de caráter político, né, do mundo hoje também consiste fundamentalmente numa crise dos valores modernos do mundo adulto. Quer dizer, a nossa modernidade, que é representada pelo mundo adulto, está em severa crise. Um desencanto com tais valores se generaliza hoje, nos condenando a uma deriva distópica, pois notamos como uma sociedade regida pelo Estado de Direito consiste ou assiste ao solapamento, né, está sendo carcomida, ao solapamento das instituições que já não são capazes de renovar o fio rompido da tradição, de restaurar os velhos organismos políticos, tampouco de fundar os novos. Costumo dizer que vivemos cada vez mais uma sociedade pós-moderna do corpo, isso é bom que se frise, de sua imagem liberada contra aquela da racionalidade moderna eurocêntrica, que hoje se vê bastante saturada. Então, essa sociedade moderna eurocêntrica, baseada na razão desde Descartes, a gente sabe que ela está bastante saturada, e essa pós-modernidade do corpo e de sua imagem vem sendo cada vez mais liberada. Somos agora mais corpo do que razão, os jovens nos ensinam. Com o advento pós-moderno, o trabalho vem se metamorfoseando em criação. O progresso em imaginação, a racionalidade em ecosofia, vai dizer uma Fesoli, né? Ecosofia, que quer dizer comungar do ambiente, dar lugar à natureza, aos sonhos, ao festivo, ao lúdico, ao sensível, ao espiritual, ao corpo. Lembrando sempre para nós que corpo é sempre imaginário, o corpo é sempre imagem. Nós não temos acesso ao nosso corpo real, ele é sempre construído numa imagem, a gente vai discutir sobre isso. Ou vai discutir isso. Tal corpo não aceita mais ter seu gozo interditado. Quer dizer, os corpos estão à mostra e não conseguem mais ou não querem mais terem seus gozos interditados. Também vamos debatê-lo. Mesclam-se, desse modo, corpo e tecnologia, espírito e tecnê, tribo e inteligência artificial, candomblé e web, cuja modernidade tratou de separar, dando vazão à razão. É a sinergia do arcaico, vai dizer uma Fesoli, potente em sua intenção, questionável em seus efeitos. Potente em sua intenção, questionável em seus efeitos. Ora, porque nessa sinergia haveria a prevalência do imaginário. A prevalência do imaginário, que consiste, cito a Guski e a Perrone, consiste justamente na ausência de condições que garantam a pluralidade de sentido, isto é, na ausência da polissemia como condição do pensamento. Olha que bom. Enquanto o simbólico possibilitaria o múltiplo do sentido, o imaginário reduziria ao um da iconografia. Então, quando você lê um livro, aquele livro te leva para um monte de possibilidades interpretativas, porque o simbólico ele permite esse múltiplo sentido, como vai dizer Guski e Perrone. Mas a imagem, uma novela, por exemplo, já te dá o sentido da iconografia pronto, o sentido do um. E esse é um dilema para nós hoje, numa prevalência do imaginário.
Por isso, a prevalência do imaginário, da pós-modernidade, e o declínio dos valores simbólicos da modernidade fazem surgir o deserto do real, como vai dizer o Zizek, ou seja, a virulência da sociedade em carne viva, violência, abuso, perseguição, cancelamento, destruição, fúria, irracionalidade. Eis um tenso presságio sobre a vida nua e precária que todos nós, de alguma forma, já experimentamos nas nossas. Então, nós estamos vivendo essa forma escarnecida do real. Estaríamos, então, à deriva? Sem ancoradouros futuros? Sem perspectivas? Que futuro tem o futuro? Ora, a vida parece se situar num grande aqui e agora, num hiperpresente, uma imensa superfície onde a segregação, o negacionismo, a vontade de aniquilamento do outro se tornaram banais, é o deserto do real. Jovens protagonizam essa deriva. Fatores como a digitalização da vida têm liberado esses sujeitos das correntes da tradição simbólica, não tenho dúvida. Desde muito cedo, manejam gadgets tecnológicos, dispositivos, né, como o smartphone, que exigem uma convulsão do laço social, uma convulsão no laço, nas relações políticas, nas relações educativas e também geracionais. Eu costumo dizer que o Homo informáticos, com sua hiperexposição do corpo, opiniões, cancelamentos e também a exigência em rede de performance oriunda da globalização neoliberal, mostram como a Big Data vem anulando o cogito, como a Big Data dos algorítmicos vem anulando o cogito cartesiano. Vivemos cada vez mais... Opa, já passei. Desculpem. Ora, isso não iniciou ontem, é bom que se frise. Desde a geração baby boomer, né, do pós-guerra, das pessoas que vieram excitadas da guerra, né, dos jovens excitados da guerra e que não mais admitiram uma sociedade de classe média americana ou europeia que funcionasse blasé, né, sem muitos impulsos. Essa geração baby boomer, do movimento beat dos poetas loucos, né, da contracultura hippie, desde as lutas das minorias raciais, étnicas, feministas, sexuais, de gênero, enfim, toda essa complexidade das minorias, e desde as lutas estudantis, como a de maio de 68, como emblemática, mas tivemos várias no mundo inteiro, tornamos-nos mais juvenilizados. Somos hoje atentos a modelos de beleza, liberdade, consumo e responsabilidade política e a adesão a gadgets que certa cultura jovem nos impõe. Se todos querem ser mais jovens, então o lugar dos mais velhos se esvazia, a diferença geracional se apaga, a deriva identitária se instala, o adulto não está mais lá para servir de referência, mesmo que para ser desobedecido. A transmissão das tradições, valores, memória, a responsabilidade por si e pelo outro, próprias do mundo, né, têm sido desprezadas pelo mundo juvenil. Esvaziam-se as perspectivas, pois um mundo sem referência, declínio do simbólico, pode resultar em sujeitos à deriva, prevalência do imaginário e, portanto, mais capturáveis à virulência de opressores, deserto do real. Quando eu falo de prevalência de sociedade ou declínio do simbólico, quando eu falo de valores simbólicos, eu estou falando de valores consensados pela sociedade de muitos que vão influenciar o sujeito. E quando eu falo de prevalência imaginária, eu estou dizendo de sujeitos que, com suas vontades, suas ilusões, suas fantasias, seu imaginário, sujeito que influencia a sociedade a partir das suas vontades. Então, por exemplo, se eu quero criar um site neonazista, eu entro na web, crio esse site neonazista e tenho aderidos, né? E vou congregar aderidos. Eu quero inventar um site de suicídio, eu jogo isso na web, eu crio algum artifício para isso valer, e eu vou ter necessariamente aderidos a isso. Quer dizer, é um vetor que vai do indivíduo para a sociedade, e não da sociedade para o indivíduo, como na moral simbólica.
A sociedade do espetáculo, a cultura do narcisismo, o hiperindividualismo, que são termos que a gente já conhece, contribuem demasiado para uma civilização ansiosamente jovem, que, como tal, quer viver o presente ou viver o hiperpresente nessa grande superfície, né, achatando a história nessa grande superfície, que dragaria num vórtice, né, num redemoinho, tanto o passado quanto o futuro. O seu tempo é hoje. É como se eu tivesse uma grande superfície dragando passado e futuro nela. E é o que vivemos hoje. Bem, vou fazer o argumento, então. Fiz o contexto. Para isso, as fontes do saber foram deslocadas. Até fins do século XX, um sujeito jovem buscava o saber sobre si e sobre o mundo em outras pessoas, em geral mais velhas. Elas lhe transmitiam conhecimento, lhe indicavam suas fontes e até lhe impunham suas verdades. Dependia-se do outro para saber sobre sexo, drogas, relacionamento, política, ideologias, estéticas, crenças. Mas com os gadgets, o saber foi deslocado para a palma da mão. Está no bolso, vai dizer o Miller. Qualquer smartphone é capaz de acessá-lo, mesmo que na grande superfície do hiperpresente. Sim. Não. Acho que o Ricardo Martins está com o microfone aberto. Desculpa. Ok, sem problema. Qualquer smartphone é capaz de acessá-lo, né? Esse saber. É a cultura wiki, como eu chamo. A detenção do saber que ela contém, que essa cultura contém, já não é mais primazia dos pais, de educadores, pois a tela promete dizê-lo, e assim emancipar quem a toca. Inclusive, a tela promete atenuar o medo da insignificância que a deriva causa, mas sem conseguir resolver a autodepreciação imaginária que muitos jovens imputam a si mesmos. Criam-se saídas? Várias. Inibir-se pode ser uma. É comum a gente encontrar jovens refugiando-se no isolamento de seus territórios, quartos, computadores, redes, games, para evitar a angústia que o encontro com o outro pode lhes causar. Mas há outras. Deixar-se capturar por sites de grupos extremistas, radicais, suicidas, de ortodoxia religiosa, política, ideológica, excludente, haveria de ser uma saída, só que não. A compulsão por entretenimento refletido, né? A bala da festa, o tempo todo está em condição de festa, de festivais, assim como o abuso de drogas, seriam outras, mas igualmente inúteis. Tudo isso pode até fazer a angústia proveniente da autodepreciação ser anestesiada, porém jamais superada, muito menos elaborada. A autoimagem titubeante da e do jovem, a pouca aceitação do seu próprio corpo, de suas próprias ideias, condição social, raça e mesmo alguma esperada indefinição de sua sexualidade ou gênero, podem resultar em recuos solitários, dependência química, adesão cega a radicalismos. Isso não seria necessariamente prazeroso, mas aliviante. De fato, pode ser um alívio evitar supostos julgamentos alheios sem confrontá-los, estando na solidão de sua tela, na viagem entorpecente ou protegido por sites e grupos destrutivos. Matar a fim de viver, vai dizer Mbembe. Enquanto o outro é aniquilado, eu adio o meu próprio aniquilamento e escapo da culpa, que é outra ilusão. Vou chegar nela. O admirável mundo novo do Huxley, lá em 32, ainda que visado, felizmente não veio. Pessoas biológica e psicologicamente condicionadas para viver em harmonia com as regras legais dentro de uma sociedade rigidamente organizada, científica e higiênica. Mas o que veio? Ao contrário, passamos a assistir a uma suposta liberação do eu nunca vista antes na história, com efeitos visíveis na transformação das relações, geridas por certo darwinismo social, como vai dizer o Dufour. O eu livre devora tudo, tudo quer, tudo pode, tudo faz.
A virtualidade o ajuda a camuflar sua fraqueza e a simular sua prepotência. Mas, na verdade, o que passou a ser liberado hoje não foi senão o direito ao gozo. O direito do eu gozar aqui e agora, das coisas que consome, da identidade que expõe, dos outros que segrega ou com os quais se relaciona. O problema é que, ao liberar o gozo, ao elevá-lo à condição de direito, libera-se também o ódio e suas formas arcaicas de exclusão, de racismo, de gordofobia, sexofobia, generofobia, enfim, libera-se o impulso de destruição, como diz Freud, ou a política de morte, como a gente verifica em vários autores, entre esses Arendt, Foucault e Mbembe. Obviamente, esse gozo liberado, esse ódio liberado, já existiam muito antes de nossos tempos. As guerras, torturas, perseguições são testemunhas disso. Porém, hoje ocorre algo muito específico. O gozo foi disseminado, capilarizado, a ponto de a pulsão de morte, o impulso de destruição, não ser percebida somente em eventos visíveis, mas de compor com mais força e de maneira banal, sem véus, nem metáforas, as relações sociais comuns, os simulacros digitais, a psicopatologia de nossa vida cotidiana. Não se reivindica aqui, não é que eu busco, nostalgicamente, um retorno a um passado moderno repressivo, que se esgotou por si mesmo, e do qual os jovens se acham mais livres. Porém, hoje, estando à deriva, há uma tendência a coisificar, virtualizar e superficializar a vida em um presente cada vez mais alargado. Entende-se, então, por que jovens podem ficar mais vulneráveis à captura dos perversos sociais, os líderes ortodoxos, os ideólogos radicais, os sites dolosos, ele está mais vulnerável. Vamos entender que perversão, quando a gente diz perversos, a gente diz de perversão, que na etimologia da palavra significa versão por si mesmo, versão da lei por si mesmo. O perverso é aquele que cria a lei por si mesmo e subjuga outros. Sabemos que os perversos que fazem a lei per si, por si mesmo, estão sempre à espreita, esperando seus súditos para ofertar-lhes algum modo de gozo e sujeitá-los à sua opressão, simulacro de liberdade. Nós encontramos, Rose e eu trabalhamos com a questão da socioeducação, e eu sei que aqui há pessoas da socioeducação de Belo Horizonte que estão presentes, quer dizer, nós encontramos isso, esses perversos sociais, nos chefes de gangues ou chefes de tráficos que submetem, que oferecem modos de gozo para os seus súditos e oferecem para eles um simulacro de liberdade. Ora, se o eu se sente mais liberado, logo haveria de desfrutar de transgressões e prazeres como um fora da lei, a espelho dos perversos. Todavia, não é o que acontece. A história tem mostrado que uma sociedade cujo gozo não se acha regulado é justamente uma sociedade mais angustiada, ansiosa, deprimida, como demonstra ser a nossa. O tudo pode hedonista parece estar gerando o contrário do que se imagina, a aflição. O tudo pode gera aflição. A torrente de imagens, virtualidades e superficialidade que hoje nos afoga pode nos servir para sedar essa aflição, esse gozo não regulado, esse impasse existencial que a angústia gera. E isso tem um nome. O nome é o mal-estar na civilização pós-moderna. Vamos a ele. Vejam bem, desde Freud, sabemos que o mal-estar na civilização, o título do livro célebre dele, revela duas teses sobre as causas do mal-estar nos tempos modernos, não pós-modernos. As duas teses são conhecidas. Uma, existiria um antagonismo estrutural entre indivíduo e cultura, ou seja, entre os impulsos de cada sujeito que visam a satisfação do desejo e as normas civilizatórias que exigem renúncia pulsional. Em nome da vida em sociedade, o sujeito reprime as suas pulsões ao custo de uma contínua angústia, ou mal-estar, como ele chama, por não poder viver plenamente o seu desejo. Freud vai dizer, olha, essa é a tese
histórica ou sociológica, ela não é necessariamente psicanalítica, a incompatibilidade do sujeito com a cultura. Mas ele vai apresentar, então, a tese psicanalítica que está ali a partir do capítulo 6 para frente. Ele vai dizer, olha, então, disso, até agora a história e a sociologia nos explica isso. Mas talvez a gente precise explicar isso do ponto de vista psicanalítico. E aí ele introduz essa ideia. Como efeito desse antagonismo, indivíduo e cultura, esse sujeito passaria a ser dividido de modo que uma parte de si, mesmo sofrendo, identifica-se com as normas civilizatórias, as internaliza, mesmo deformando, porque ele interpreta, né? Então ele pega as normas, interpreta, internaliza, as defende e cobra de si mesmo, de modo masoquista, a ser igual ao modelo moral que imagina que a cultura exige de seus integrantes. Ele vai funcionar de acordo com o que ele imagina, não o que a sociedade exige, ou como ele interpreta. Essa parte tópica do sujeito chamado super-eu funcionaria como consciência ou autoridade moral internalizada, operando como um imperativo de gozo sob a forma de culpa, essa opressora maior do eu, esse imperativo de gozo. Como Freud conceitua a culpa? Ela é, no fundo, uma variedade topográfica da angústia. É fácil conceber que também a consciência produzida pela cultura não seja reconhecida como tal, permaneça inconsciente e venha à luz como um mal-estar. Aqui teríamos a miséria moral do sujeito moderno, pois a culpa ou a dívida, ambas da mesma palavra em alemão, uma vez gerada nesse sujeito pela cultura, é representada no inconsciente pelo super-eu, sendo permanentemente vivida sob a forma de mal-estar, o Behagen. Por isso, o sujeito tende a ser angustiado, aflito, atormentado, pois em razão do auto-julgamento superegóico, sabe de antemão que não é aquilo que a sociedade espera dele, nem é aquilo que ele mesmo deseja para si. Porque ele rompe com o desejo e rompe com a sociedade e fica nesse limbo. Mas, gente, a sociedade freudiana, a civilização de Freud não é a nossa. A virada pós-moderna nos permite dizer que não seria mais a repressão que a ordenaria, mas, sobretudo, o excesso. A maneira que, ilusoriamente, tudo pode, que o corpo comanda, que o gozo é pouco reprimido, que os interditos se acham em suspensão e que os valores modernos foram interrogados, a dimensão simbólica se esfumaça. Até então, era essa dimensão que, bem ou mal, nos resguardava de nosso próprio mal-estar na civilização. Sem resguardar tanto, mas ela era esse anteparo. Suas instituições, né, as instituições simbólicas ou sociais, mediavam nosso estar no mundo. Era um anteparo. Sob seu teto, jovens buscavam ideais nos quais pudessem acreditar, com alguma paixão, com algum patos. Uma paixão política, ideológica, social, estética, espiritual, coletiva, ideal de e com muitos, ideal de futuro. O último flash que temos disso são os jovens e as jovens brasileiras e brasileiros que lutaram contra a ditadura militar ali na década de 70. 60 e 70. O que significou aquilo? Quer dizer, havia um patos. Todos ali sonhavam com uma sociedade democrática do depois. Havia um ideal de futuro, a sociedade democrática, ou a sociedade socialista, seja o que for, uma sociedade cidadã. Então, eram jovens que tinham isso em comum, essa paixão em comum. Assim como os jovens do pós-guerra na Europa que visavam um estado do bem-estar social. Quer dizer, eles queriam um Estado que fosse mais igualitário para todos, numa sociedade devastada pela guerra. Esses ideais de futuro até existem hoje, mas talvez ainda sem força de tração suficiente para nos proporcionar perspectivas. As políticas de identidade são um exemplo bem-vindo disso. Elas conseguem alinhar forças para combater desigualdades e colonialidades, multiplicar dissidências, criar alternativas híbridas para o sul global. Quer dizer, nós estamos tentando teorizar-nos, né, saber-nos, ou saber de nós mesmos aqui no sul global. Os movimentos sociais, políticos, identitários, como os feministas, raciais, étnicos, sexuais, estéticos, ambientais, ideológicos, os movimentos de periferia, estão aí contra a exclusão de pessoas marginalizadas
e eles tentam bombardear a branquitude heteromasculina de base racional, burguesa e eurocêntrica. Criam-se, assim, uma pluralidade de coletivos juvenis, com enorme potência de expressão, de afirmação, de cooperação, de interrogação do establishment. Não são poucos as e os jovens que protagonizam isso. As urbes, as cidades, são seus territórios. Mas vejam, a psicanálise, porém, costuma agenciar uma gramática de termos críticos da noção de identidade, entendida como alienante, ilusória, narcísica e potencialmente fascista. A psicologia das massas e a análise do eu de Freud é emblemático quanto a isso, né? Porque vai analisar a sociedade de Mussolini, ou a sociedade europeia da época. De fato, a identidade se constitui numa relação de identificação acrítica de membros de um grupo com o seu líder, ou uma ideia, ou um amado, ou um hipnotizador investidos no lugar do ideal do eu. Seria a gênese do fascismo. Veja essa ideia. Isso está nesse grafo, nesse diagrama freudiano, que Lacan chama de topológico, né? Ele vai exemplificar bem isso, como funciona, vocês devem conhecê-lo. E aí nós temos aqui, nesse caso, 3 eus, né? 3 sujeitos, divididos entre o eu e o ideal do eu, né? 3 sujeitos, que se liga a um objeto. Esse objeto, por exemplo, é o Mussolini, né? Escolhem esse objeto, 3 eus que edificam nesse lugar vazio do objeto alguém, como o Mussolini. Como é o Mussolini, ele vira um objeto único para os 3, e isso forma o grupo, porque é justamente o Mussolini que vai influenciar, né? Ou as ideias de Mussolini na época vai influenciar, ou vão influenciar o ideal do eu, que vai modificar o próprio eu. Então, essa é a ideia freudiana da massa, né? Da formação dos grupos primários. Uma massa primária, diz ele, é uma quantidade de indivíduos que puseram um único objeto no lugar do ideal do eu, e, em consequência, identificaram-se uns com os outros em seu eu. Ou seja, os sujeitos aqui se identificaram uns com os outros porque elegeram o mesmo objeto externo como ideal do eu, ou no lugar dele. Isso é fascista, né? Não é à toa que a gente está falando do Mussolini, e a gente pode estender até aqui a nossa realidade recente. Mas veja, contestando essa tese freudiana, o descentramento do sujeito pós-moderno poderia ser concebido como prevalência desalienante e subjetiva? Grupos hoje estão em franco movimento, se interseccionando, se atritando, historicamente se alterando, como vai dizer a Tânia Rivera, que ontem esteve conosco no LEPSE. São fluxos identitários de divergência e convergência que talvez consigam criar laços não narcísicos em acontecimentos provisórios, como um lapso ou um ato falho. É uma novidade isso. E talvez a gente esteja desenhando isso de alguma forma, quer dizer, uma identidade que não caminhe para o fascismo, mas uma identidade que, uma vez provisória, ela possa se atritar e criar outras rapidamente sem se fixar, sem criar uma consistência. É retórico ainda. Vamos ver como isso vai se desenhar nos próximos tempos. Do contrário, se elas se fixarem, né? Muitas acabarão se enrijecendo e provocando exclusões narcísicas frente ao imperativo de gozo, de identitarismos imagéticos. E sabemos, uma sociedade do excesso de gozo resulta também numa sociedade mais angustiada, como vimos antes. Ou seja, os movimentos identitários podem cair no identitarismo imagético. Como a prevalência do imaginário é bastante evanescente, esfumando ou esfumaçando logo que surge, tendemos a buscar compulsivamente mais e mais imagens, virtualidades, identidades, radicalismos e até fascismos para, de modo superficial, sedar nossa angústia sem ancoradouro causada pela deriva. O imaginário jamais consegue conter a virulência do real diante de um simbólico demissionário. Precisamos recuperar os 3 elos. É possível que, em decorrência disso, tenhamos a primeira geração sem futuro, já que o amanhã foi dragado pelo vórtice de nosso hiperpresente.
Parece que hoje essa geração mais jovem desconsidera o mundo das tradições e referências. Sequer espelha nele para afrontá-lo ou desobedecê-lo. Apenas o desconsidera, inundada nas suas vidas digitais hiperexpostas, sua diversão sem fim, suas doxas e cancelamentos sem reflexão, sem debate, sem comiseração. Impressiona perceber tantos jovens, cada um sua maneira, tendo que, à deriva, se virar com seus próprios recursos. Todo idealismo, imaginação, rebeldia, confrontação, desobediência, vontade de ruptura, tão comumente esperado nesse momento da vida, parece apaziguar-se numa pós-modernidade de ideais frágeis e dispersos. Predomina os pés no chão, um sentido concreto de realidade e ausência de ilusões, sonhos ou futuro. Ansiedade, depressão, aflição, inconstância, apatia, resignação espreitam continuamente suas vidas feitas de laços sociais e ruidosamente frouxos. Eu passei uma literatura para vocês que tem vários casos de como a gente mostrou que isso acontece com os jovens, porque a gente escutou vários deles. O silêncio dói, diz um deles. Daí ter que recobri-lo com imagens, selfies, stories, likes, influenciadores, radicalismos, plataformas, aplicativos, um leque adicto de gadgets tecnológicos. Nenhuma utopia verdadeiramente coletiva, quer dizer, um projeto de muitos, muito além das utopias individuais, dispersas ou mesmo identitárias, não sobrevive à desencantada torrente de imagens produzidas pelas massas digitais, como diz Rose e Cláudia. O protagonismo exagerado daquilo que se encontra profanado e derretido no ar não vem oferecendo muitas garantias a nós, educadores e educadoras, que conduzem tais jovens, servindo-lhe de referências, mesmo para serem confrontadas. Ao contrário, imperam a dispersão, a deriva, a aflição numa sociedade do direito ao gozo cada vez mais ansiosa e depressiva, como tem sido a nossa. Jovens, como será viver sem a perspectiva de futuro? Haveria um devir com outras utopias sem necessariamente termos que nos destruir antes? O mundo gira e esse futuro há de vir. No momento, estamos experimentando o que se pode figurar como o início da luta de todos contra todos, o darwinismo social, até que se vejam as flores, até que a primavera reexista e nos prepare outras quimeras. Coletivos de jovens podem estar nos apontando um caminho ou novas utopias que só florescerão se soubermos, de fato, precisar o diagnóstico do presente, como diz o Foucault. Esse diagnóstico do presente é o que buscamos aqui hoje, ainda que estando no meio da virada, sem condições plenas de vislumbrar que futuro será, muito menos que utopias virão. E sem também nos deixarmos dragar ansiosamente pelo excesso, pelo tudo pode de nosso largo presente. Jovem, univos, educadores também. O obscuro inverno ainda nos cobre o sol e deixa um velho gosto de gelo na boca, quando anestesiado nos interrogamos. Que mundo nós adultos construímos para que essa geração de jovens atados ao presente não consiga ver algum futuro no que lhes oferecemos? Que mundo nós adultos construímos para que essa geração de jovens atados ao presente não consiga ver algum futuro possível no que lhes oferecemos? Conclusão. Por tudo isso, o processo de educabilidade de jovens do século XXI não é simples. Impelidos pelo mundo virtual a anestesiar medos e criar outras soluções, eles percebem sua delicada transição de vida dragar tudo e todos à sua volta. Adultos e crianças se juvenilizando, a cultura digital voltada para a sua linguagem, a sociedade do consumo tomando-o como modelo, sua sociabilidade calcada mais na prevalência imaginária do que simbólica, e isso sob o imperativo do Ocidente, o Forever Young. Redes, likes, games, agrupamentos, cancelamentos, eu liberado, hipererotização exposta,
marcas no corpo, drogas, diversão, irresponsabilidade por si e pelo outro, o aqui e agora. São muitas as formas de gozar a vida, e todos parecem dizer a jovens que vivem o melhor momento da existência de qualquer pessoa. Mas como assim, eles vão dizer? Isso é incompreensível. Sua deriva identitária, a autoimagem titubeante, a inter-relações passionais intempestivas, as incertezas sociais, a hibridez sexual, bem como suas angústias, sintomas e comportamentos excessivos para anestesiá-los, mostram-lhe como tem sido difícil manejar sua vida, o seu curto-circuito psíquico, o seu entre lugares. Parece que isso não lhes dá muitas vantagens. Educadores, nós, entendam que estão diante de sujeitos em plena transição delicada, sem pleno reconhecimento social e diluídos num mar de identificações imaginárias e pendulares. Semear vento é colher tempestade, ou acolher tempestade. Acolher. As instituições e seus agentes podem criar ambientes mais afirmativos para essa incompreensível tempestade. Modos de ser, de identidade, de dissidência, de estética, de hibridez que os jovens trazem. Interessar-se por esses incompreendidos sujeitos, dar-lhes a palavra, interessado, hein? Conhecer suas posições afirmativas, permitir-lhes interações, manifestações e exercícios criativos, artísticos, desenvolver outras pedagogias não apáticas e com conteúdos que dialoguem diretamente com seus interesses, fazer uso do mundo virtual, aprofundando, adentrando e chegando saberes lá expostos. As políticas de identidade ideológica, estética, espiritual, racial, étnica, de gênero, de sexualidade, de dissidências, enfim, vêm servindo para a necessária afirmação de diferentes, que afinal todos somos, e assim vetorizar alguma perspectiva de futuro contra nosso achatado hiperpresente. As instituições devem assegurá-las, mas interrogando os possíveis identitarismos que podem levar tais políticas a praticar justamente aquilo que combate: segregação, cancelamento, exclusão da mínima diferença. É a essencialidade identitária, né? Esse essencialismo identitário, evitável. Derivas identitárias dariam lugar a políticas de identidade sem rigidez ou fixações cegas a identitarismos, uma educação para toda a gente. E em instituições que não recaiam no duplo risco, nessa armadilha difícil de ser evitada, nem o de exercer a repressão social, que confirmaria a queixa juvenil de ser vítima de um mundo injusto, nem o de promover a compreensão educativa, que negaria a manifestação disruptiva da e do jovem sua própria afirmação em favor de uma cumplicidade leniente. Nem a repressão, nem a cumplicidade. Riscos difíceis de serem evitados. Essas são algumas ações para que a educabilidade de jovens se torne minimamente factível e, quiçá, perspectivas de futuro possam vir ante o deserto do real. Sabe-se que educadores podem ajudar pouco tais jovens, com suas irrupções, tempestades, derivas e hibridez, a não ser sobrevivendo ilesos, sem se alterarem, sem apagarem a diferença geracional, sem abandonarem seus princípios e permanecendo afáveis e firmes, diz o Winnicott. É deles a responsabilidade de acompanhar a travessia desses sujeitos incompreendidos. Construir perspectivas sem que fiquem vulneráveis à captura dos perversos sociais, de identitarismos excludentes, do gozo desmedido. E finalizo. Então, nesse deserto do real de nossos tempos distópicos, o que quer um jovem hoje? Eis uma interrogação sobre o seu desejo. O que quer um jovem? Eu passei um texto agora para a Alessandra, a quem também eu agradeço muito por todo o aparato aqui de assistência para que a gente pudesse estar aqui hoje. Passei um texto hoje que ela deve veiculá-lo aí sobre isso, né? Sobre o que quer um jovem hoje. Talvez mais do que... Andressa. Eu falei o quê?
Alessandra. Ai, desculpa, Andressa. Andressa colocou o texto que tu passou aqui, Marcelo. Ai, obrigadíssimo, Andressa. E ela sempre muito assistente aqui com relação às mensagens. Talvez mais do que em outros tempos, que é um jovem, né? Queira ele, o jovem a jovem, um educador adulto. Sim, um adulto a ser superado, mas que como tal não se evada, não se evada, que lhe desperte confiança, que lhe seja referente sem ser opressor, que não segregue e nem lhe faça discursos moralistas. Deseja talvez alguém que abra o caminho, que escute, que o reconheça e saiba acolhê-lo ou acolhê-la com seu curto-circuito psíquico, suas derivas identitárias e subjetivas. Nesse empuxo ao excesso hedonista da pós-modernidade, que consigamos ajudar como educadores a regular um pouco os impulsos desorganizadores, opositores e destrutivos de muitos jovens, abrindo as trilhas para que deem o primeiro passo no difícil caminho da conquista de seu lugar social. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Uma ampla e rica reflexão, articulando muitas questões da psicanálise, educação e política. A gente segue aqui voando nos teus voos, né? Quero abrir o microfone, eu já teria várias questões, mas quero abrir o microfone primeiro para as pessoas que devem... Já tem gente aqui na fila. Peraí, deixa eu ver aqui. Foi Tatiana que levantou a mão? Oi, desculpa, eu apertei sem querer. Eu ia mandar esses emojis de palminhas, aí eu apertei esse. Desculpa e parabéns, Marcelo, adorei. Obrigado, Tatiana. Obrigado aí pelos emojis de palminhas. Apertei por engano, mas eram as palminhas. Muito obrigada. Parabéns. Bom, aí. Mas uma fala muito rica mesmo, exatamente no lugar dos limiares, né? Não vou falar de fronteiras, as fronteiras estão complicadas, então os limiares são mais agradáveis. Essa flexibilidade de ir e vir com conceitos de diferentes campos, né? Para nos ajudar a compreender essa complexidade toda. Foi interessante, Marcelo, porque tu foi trazendo várias referências que a gente vem usando nesses últimos 15 anos, quase 15 anos, né? Ali do início dos anos de 2010 para cá, tu relembrou algumas coisas da querida Maria Rita Kell, né? Que eu acho que foi uma das primeiras pessoas a apontar para essa relação tão interessante entre o modo como a violência do imaginário ela é, digamos assim, ela é uma força fascista, né? Ao invés de se ater, na época que se discutia lá a questão das mídias, infância, juventude, ao invés de se ater ao conteúdo, ela falava justamente disso que tu trouxe, do quanto o imaginário, quando coíbe a polissemia de sentidos, né? O quanto ele pode ser violento, e o quanto ele pode produzir esse encurtamento da imaginação, né? O encurtamento, eu acho que digamos, da dimensão política da vida também, né? A dimensão política que a gente, eu acho que nesses últimos anos foi vendo, né? Ser tão coibida também do campo da educação. E eu acho que o que a gente tem recebido, né, como efeito de tudo isso é justamente esse empobrecimento, né, da dimensão coletiva e política, e aí um empobrecimento do pensamento, e algo, Marcelo, que a gente tem discutido muito é o quanto isso acaba respingando na possibilidade dos jovens formularem sonhos mesmo, né? Sonhos de futuro, formularem as suas utopias. Por aí a gente vê, eu acho que tu tangenciou esse ponto, né? Digamos assim,
não vou chamar da psicopatologia da juventude atual, mas da gramática do sofrimento da juventude atual. A gente vê índices muito altos de suicídio juvenil. Justamente no próximo NUPEC em Debate a gente vai tratar um pouco disso. Então, de fato, né, um mundo cuja juventude não se autoriza ou não encontra modos de formular sonhos, a gente pode se perguntar, né, o que vai ser do futuro. Eu estava me lembrando um pouco só de Canja e de início, né? A gente tem trabalhado bastante, Marcelo, com Mark Fisher, com aquele livro Realismo Capitalista, né? E ali ele vai falar muito daquela expressão do é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, o quanto também esses sistemas, né, o sistema neoliberal, as premissas neoliberais invadindo o nosso cotidiano, o quanto também restringem a possibilidade, né, de poder se pensar em outros mundos. O Schopenhauer vai falar de que o homem branco não consegue sonhar com aquilo que não existe. Né? Então, justamente, é isso que eu acho que é tão caro no que tu descreveu tão bem, que é a passagem adolescente, as condições, né, da passagem adolescente e dos jovens de poderem fazer uma aposta mesmo, né, uma aposta sua por um futuro que seja diferente do presente e do passado, né? Que possa ter aí a sua marca, né? O seu a mais. Então, acho que eu deixaria um pouco essa questão para a gente discutir como poder sonhar, né, com o que não existe a partir dessas relações aí geracionais, políticas, sociais que tu foi trazendo para a gente. Obrigado, Rose. Salientar aqui a maneira que as imagens vão pipocando. Eu vejo aqui a presença da Inês Maria Almeida, professora lá de Brasília, que está aqui conosco. Obrigado pela presença e prestígio, Inês. Gente, bem, Rose vai nos aspectos fulcrais da questão, né? Eu acho que a gente recupera aqui essa questão da juvenilização, né? Que eu acho que até eu encontro isso mais bem fundamentado em você, lá nos 3 ensaios que você vai fazer sobre a juventude. Então, isso me parece muito interessante e acho que é muito ainda vigoroso para a gente, como chave ou como marcador de leitura, para a gente poder interpretar o atual. Sim, nós estamos entre possibilidades do sonho, esse sonho que se mistura com sonho e tribo, racionalidade e onírico, quer dizer, nós estamos com essa possibilidade, os jovens nos trazem, e, sobretudo, os jovens coletivizados, os jovens que criam algum aspecto utópico, com as suas ainda não vetorizadas, muito dispersos, mas que estão vetorizados ou que estão reunidos em coletivos. A gente consegue verificar esses sonhos acontecerem lá, mas na grande massa dos jovens que estão agora, né, e dos jovens que estão posto no seu dia a dia massacrante por essa imaginarização dos cancelamentos, a gente poderia dizer que esses sonhos estão amofinados, né? Esses sonhos cederam. Eu só passo ao ato, né, para anestesiar, inclusive, a falta de sonho que me libertaria da angústia. Então, quer dizer, eu passo o tempo todo, eu estou tentando me anestesiar porque a possibilidade da insignificância me desarma, então eu não consigo criar alternativas para isso que não seja me anestesiando. Claro, anestesiando com a droga, com o isolamento, com algo desse gênero, que não faz com que o jovem sonhe e, consequentemente, ele elabore e possa sair da angústia. Esse é o grande dilema para nós. E é isso, né? Essa ideia que o Freud introduz, né, da psicopatologia da vida cotidiana, ou disso que a Rose, a meu ver, reconceitua de forma muito mais interessante, gramática do sofrimento, para dizer
ele estava lá verificando, ou pelo menos o Freud estava dizendo, olha, a psicopatologia está na nossa vida cotidiana, ela não é uma grande doença fora do script. Na verdade, ela compõe a nossa patologia da vida cotidiana, como ele vai dizer. E é isso que vem insidiosamente acontecendo conosco nessa gramática do sofrimento. O Fischer é ótimo para dizer isso, né, Rose? Porque simplesmente, quando o capitalismo tinha sido decretado como final, quando ele tinha sido bombardeado a ponto dele não ter condição ou força suficiente para renascer, simplesmente o final dos anos 80 e os anos 90 o revitalizam de uma forma inimaginável, incompreensível e não esperada, inesperada. Com a queda do Muro de Berlim, a queda da Parede Vermelha e, consequentemente, uma adesão incondicional a todos nós à ordem do consumo, porque o capitalista, ele transita com seu capital pelo mundo sem preocupar com o consumo, mas nós temos esse gozo no consumo, né? Nós, próprios mortais, estamos ali com gozo do consumo. Isso se universalizou a tal ponto de como uma droga nos anestesiarem, como um adicto. Quer dizer, nós somos adictos do consumo, e isso fez com que o capitalismo reedificasse na sua vertente mais perversa, que é o neoliberalismo, que é a forma neoliberal ou a doutrina neoliberal de existência. Quer dizer, o sujeito se acha supostamente livre pelo perverso do capitalista, assim como o jovem aviãozinho do tráfico se acha livre por estar na mão de um traficante, mas ele não está. E acho que, qual é a chance? Quer dizer, se há sonhos, porque a gente só pode fazê-los com aquilo que nos transcende, né? Com aquilo que a gente busca e possa estar além da nossa existência. É como a arte, né? Uma vez eu vi o Ferreira Goulart, um poeta, dizendo a arte existe porque a vida não basta. Né? O sonho existe porque a vida não basta. Então eu preciso do sonho para eu poder criar possibilidades de ruptura ou de saída desse modelo angustiante que é o aflitivo que o gozo nos obriga, né? Nos subordina. Então, é nessa aposta, escutando esses jovens, ou tentando acolhê-los, ou tentando fazer a força vital dessa coletividade identitária, mas não identitarista, que a gente vai talvez conseguir aí reinserir a ordem simbólica, onde ela está frouxa, onde ela cedeu. Nessa ordem simbólica, ela precisa ser recuperada nessas modalidades em que o sonho, quando ele vira palavra interpretável. E palavra interpretável é a riqueza da possibilidade da palavra, e não ao condenar essa palavra ao mundo imaginário. É isso que eu acho que você me fez pensar. Muito bom. Salve, salve a Inês, que eu não tinha visto aqui, a Cristina também. Que bom, né? Vários sotaques e línguas por aqui, tá ótimo. Eu fiquei pensando numa questão que a Cristina trouxe aqui, né? Como é que a Cristina diz ali? Uma exposição muito clara. Obrigado, Marcelo, por essa rigor conceitual que te caracteriza e que o adulto não abdique da sua função. Tá? E eu acho que uma das questões aí para a gente pensar também, né? Porque ao longo da tua fala, Marcelo, e tudo isso que a gente vem trabalhando há anos já, eu acho que essa ideia um pouco, se a gente consegue também, digamos, formular ideais e sonhos na ausência de um mestre, né? De um mestre do gozo, assim. Então, isso, por exemplo, como reencontrar esse caminho do simbólico que não seja pela mesma gramática, né? Porque, bom, o patriarcado, o capitalismo como mestre do gozo, né? Os objetos. Lembrei um pouco do Benjamin, que lá muito antes, né? Muito lá, ele já falava do sequestro dos sonhos por parte do capitalismo. Né?
Então, assim, eu acho que essa é uma questão para nós. Eu gostei muito quando tu trouxe essa ideia, que eu acho que vem, pelo que eu entendi da discussão também aí com a Tânia Rivera, dos laços não narcísicos e da possibilidade das identidades transitórias, né? Porque a transitoriedade, eu acho que nos traz essa condição tão importante de não consolidar, né? Como eu vou dizer, não consolidar essas identidades imaginárias. A gente sabe que o imaginário é o lugar da certeza, né? E onde há muita certeza, certamente falta o deslizamento de sentidos, que é o que, em algum sentido, vai nos trazer, digamos, uma dose de saúde mental, né? Não há sentidos fixos. Isso que tu coloca, de não empoderar o tá? de não empoderar a univocidade dos sentidos. Assim. Isso é o que vai, eu acho que, nos propiciar que a angústia também possa ceder, né? Porque essa unarização ela é produtora de angústia para o sujeito, e a gente pode dizer como sintoma também no laço social. Né? Isso tem muito a ver com o que tu plantou também sobre o fascismo, né? Porque o fascismo tem a ver com esse sufocamento do deslizamento de sentidos. Né? Mas nesse mundo tão conturbado, né? Como pensar assim tudo isso? Porque, por outro lado, eu também te acompanho nessa questão de que, digamos assim, os identitarismos, eles lutam pela não segregação. Isso também é uma luta que nos importa, né? Mas como poder lidar com isso de maneira em que a gente não precise redundar no mesmo do qual a gente se queixa, né? No espaço dos fascismos e do desejo de fascismo. E nem fazer a psicanálise se tornar militante, né? Porque nós estamos num momento em que eu preciso interrogar a subjetividade do meu tempo, mas sem fazer adesões cegas a circunstâncias que vão me alienar novamente enquanto psicanalista interrogador da sociedade de uma maneira geral. Lacan tem uma expressão ótima que todo revolucionário quer um mestre, né? Quer dizer, quando a gente convulsiona alguma coisa, todo revolucionário lá vai e busca um mestre restituído para poder viver. Eu vou dizer, e você conhece bem, Rose, no meu livro o Impostura do Mestre, eu vou justamente criar essa ideia de que o mestre tem que estar mais provisoriamente. Ele tem que estar sempre destituível, porque senão ele vai se tornar um impostor. Então ele precisa ser esse mestre transitório, provisório. A ética dele é a ética da provisoriedade, porque a gente precisa do mestre, mas não para perenizá-lo, e sim para servir-se dele, à custa de demovê-lo, à custa de decliná-lo. Isso é fundamental que exista. Eu preciso. Os jovens querem um adulto mestre, mas para superá-lo. Ele não quer um adulto para a subserviência dele. Então, talvez o que a gente tenha hoje de diferente, que ontem, conversando com a Tânia, eu disse para ela, bem, Tânia, eu acho que a gente tem um horizonte aí de, no mínimo, umas quatro ondas da psicanálise, assim, umas 4 ondas, que seria a freudiana, aquela psiquiatrizada do meio do século, que foi até, em certo sentido, desastrosa para nós, né, porque nos tirou da nossa base, que precisou do Lacan fazer o retorno a Freud com a onda lacaniana, que a genialidade do Lacan está em não só fazer avançar a prática, ele revolucionou a doutrina. Então ele pegou a doutrina e a prática e revolucionou, e convulsionou, né? Subverteu essa possibilidade. Então ele seria uma última onda, ou pelo menos uma terceira, e a última talvez seja essa nossa, seja esse momento nosso em que virtualizamos as subjetividades, tornamos o modelo algorítmico e muito mais horizontal de existência dessa subjetividade, e ainda estamos tentando ter a hombridade freudiana de chegar diante do nada que foi lá, diante do universo das histéricas que não se conhecia, e criar uma teoria. Quer dizer, qual a nossa capacidade diante desse nada que nos apresenta, dessa coisa completamente
amorfa, de criar ali um saber sem pretensão de verdade, um saber que não fica encaixando nos saberes prementes, assim, ou antecessores. Então, o que talvez a gente convide, ou a gente esteja fazendo, começando a entender, quando a Tânia, por exemplo, vai friccionar a questão da identidade, talvez a gente possa também, junto com a ideia do mestre lá, transitório, trazer essa ideia de que talvez a gente possa fazer modelos identitários que não necessariamente se perenize ou se fixe, ou se torne fascista, como o Freud bem detectou na época dele. Talvez estejamos vendo grupos identitários que se interseccionam, e o nome é esse mesmo, né? Interseccionam para criar possibilidades provisórias de inscrição de alguém ou de um desejo, que é talvez um sonho, que é talvez o que a gente busque, na verdade, com todo sonho. Né? E aí, Marcelo, eu vou te citar, é o mestre não todo, né? Exatamente. É o saber não todo que deriva para essa ideia do mestre não todo. Eu não tenho dúvida que nós, né, o meu papel, o seu, de Inês e de tantos nós aqui, de todos nós que estamos aqui e que trabalhamos nessa interface entre psicanálise e política, psicanálise e educação, psicanálise e cultura, né? Nós estamos nesse universo. Não há dúvida que algo do mestre tem que estar ali, mas para ser destituído imediatamente, porque a gente sabe que o discurso do mestre é o oposto do discurso do analista. Né? E se esse mestre perenizar, claro, o analista vai sumir. Então, talvez seja essa, assim, a possibilidade de ir escutando e acolhendo ajudando a dar formas e também destituindo essas formas rapidamente para que outras virão e a coisa se torne mais horizontal. Sem o romantismo dessa ideia da horizontalidade, sem essa ideia, mas eu digo assim, das pessoas poderem estar discutindo ali sem a reivindicação de que tenha uma verdade do mestre que venha para proferir o que é certo ou errado. Claro, a Inês lembra aqui no chat, né, a capacidade da psicanálise resgatar a condição de criar. Né? E eu acho que é justamente disso que se trata, porque, digamos, um mestre que se pretenda todo, em geral, produz inibição de pensamento. E isso a gente pode pensar em diferentes situações, até atuais. Né? Onde daí o que fica de fora é justamente a criação, que a Inês coloca. A arte já consegue fazer isso com uma destreza muito interessante, né? Ela se antecipa a isso, que nós tentamos aqui, as duras penas, trazer para a vida como ela é no dia a dia, né? Da psicopatologia da vida cotidiana, assim, para a gente trabalhar com essa ideia. Mas a arte já faz. Mas, claro, a arte está numa ideia sublime que faz com que nem todos tenham acesso a ela, e mais do que isso, ela vai botando algum farol no meio da escuridão para poder fazer com que outras pessoas pensem outra coisa que nunca pensaria sem essa rajada de luz, né, que a arte oferece. Então, ela tem essa vantagem sobre nós, né, sobre esse mundo acadêmico, científico ou mesmo psicanalítico, em poder fazer isso com muito mais destreza e muito mais livre, né, evidentemente. Sim, porque essa relação da busca, digamos, da verdade, né, o saber, ela é diferente. E também aí eu acho que na educação a gente acaba tendo muitos problemas, porque tem uma tendência da educação ser muitas vezes prescritiva. Né? É fácil. E aí é como se eu estou ensaiando, nem sei se posso falar isso, mas é como se o sonho em Freud ganhasse esse estado. É onde a psicanálise tangencia a arte. É como o sonho é um lugar da liberdade, é o lugar da pura liberdade ontológica do ser. E ali é quando o sujeito é o mais artístico de si mesmo, quando ele vai criar essa imagem que vem de um outro lugar, que é o inconsciente, ele vai poder produzir algo que vai nos elevar à condição de artista, uma artistagem de nós mesmos. Ou a oniropolítica. Ou a oniropolítica, transformando isso em política. É verdade. Isso. Articulando, né, o sonho com a política. Bem, gente, não sei Quem mais quer conversar?
Pois é. A Inês não quer falar, porque a Inês colocou aqui uma outra questão. Acho que está mutada. Bom, pessoal, olha, o que mais dizer, né? Se não agradecer, antes de mais nada, estarmos juntos nesta manhã e, mais uma vez, compartilhar os saberes provocados, particularmente, né, pelo Marcelo, querido companheiro lá, desde muitos anos, né, lá na FEUSP já. Então, e que fomos aproximando através de Leandro também, não é? O mestre, mas é o mestre exatamente nessa condição de nos provocar sempre a criar. Eu pensei enquanto... foi um turbilhão, Marcelo, não vou negar. Eu mal consegui acompanhar por vezes a condição sua de amplitude, de tantas questões importantíssimas para nós, educadores, e particularmente desse lugar que você fala muito bem, que agora, inclusive, eu ocupo particularmente como pesquisadora, colaboradora, que insiste nesse lugar de continuar, ainda que pudesse estar, como alguns dizem, quando é que você vai dizer, vai colocar o ponto final na sua trajetória acadêmica? E eu respondo, acontece que o ponto final ultrapassei com a incompletude. E aí, então, eu não estou ainda, porque eu penso e digo isso, muitas vezes eu provoco também para os meus orientandos esse desafio que é o lugar nosso. Eu penso que eu volto muito olha, sinceramente, à sabedoria indígena. Por que eles ainda preservam os idosos, pajés, não é? Os ancestrais? Eu acho que é aí. Mas só que o ancestral, que é que não aprisiona, mas é uma referência. E é isto que eu penso que os jovens, na verdade, precisam compreender, porque realmente são muito facilmente presos. Eu coloco sempre essa preocupação. Eu tenho netos, inclusive, eu posso acompanhar alguns, e quando você falou de arte, na pandemia, aí é uma questão coloquial, mas eu acho que é importante, provocada por você. Um neto de 15 anos, na pandemia, mas eu digo sempre, o que fez, de algum modo, o Luan suportar? Ele toca guitarra, a música, a arte. Então, foi tão salutar, nesse momento de um fechamento, essa abertura para uma área que ele permanece, não foi só porque com intensidade maior na época da pandemia, e foi um desejo dele, não foi imposto. Ele quis. E eu penso que eu tenho a filha artista plástica também. Ou seja, e se você quer saber, nós estamos significando um núcleo que nós trabalhamos na UNB com a linguagem. Foi impressionante sua parte. Arte e linguagem. Porque nos pareceu que por aí não é que você procura a solução. A vida é um drama, né? A ser vivido. Como já a sabedoria grega, entre o prazer e o sofrimento. Mas você tocou agora, por isso que você me fisgou. E aí me fez participar, inclusive, mais assim, de uma maneira mais direta, escrevendo e agora falando. Eu penso realmente nessa possibilidade, porque lá atrás, e para concluir, uma das coisas mais importantes que eu ouvi do Jean-Claude Fiu no primeiro laboratório de Lex, depois ele escreveu,
em 1973, quando no final do Congresso de Psicanálise e Educação, que a psicanálise possa conseguir que o professor resgate a sua capacidade de criar. Foi emblemático. Tão emblemático que percorreu toda a minha caminhada, eu que não me considerava autorizada a trazê-la para o campo do educador, da educação, mas fui compreendendo os limites e as possibilidades para todos nós. Mas cada vez mais aprendo com todos vocês. Valeu. Obrigada. Obrigado mil vezes, Inês. Sim, muito obrigado pelas palavras. E dizer que talvez seja um mundo não mais com volta, mas fundamental, né? Porque a sociedade já foi dos sujeitos mais velhos, que eram as sociedades da tradição, né? Que guardaria ancestral que transcendia a própria existência, né? Já foi dos adultos na sociedade industrial moderna e agora é realmente protagonizada pelos jovens, né? Eles assumiram essa prerrogativa, é o lugar que efetivamente lhes cabe. Toda a civilização é voltada para esse jovem, para essa jovem de alguma maneira, e que ele possa aí ter essa sabedoria de resgatar isso que transcendia, que fez ou que fazia a sociedade tradicional elevar os mais velhos à condição de transcendente, né? Se isso nós conseguirmos fazer através da oniro-política, do sonho, do desejo, das identidades, das formas coletivizadas e mais humanizadas de existência, eu acho que a gente vai ter um caminho. Marcelo, querido, muito obrigado mesmo. A Liliane tinha levantado a mão, mas agora não sei se tu quer falar, Liliane, por fim. Liliane Santos. Liliane daqui, nossa. Eu não sei quem é, Liliane Santos. Bom, mas, enfim. Foi excelente, ótimas reflexões, necessárias, fundamentais. Obrigado, gente, por estarem conosco. Marcelo, seguimos em touch, né? E com certeza. Com muitas questões aí, né? Eu acho que hoje tiveram coisas saborosas que tu foi articulando, então certamente daí derivam outros trabalhos. Inês, que legal que tu está aqui. Um abraço em todos e vamos aí esperar que a guerra em seguida, né, seja cessada. Tá, que venha Eros, né? Como diz Freud no final do Mal-Estar, né? Que venha Eros para vencer a morte. Gente, para mim foi um momento muito bom estar entre pessoas que comungam das nossas questões, inquietações e também bases teóricas, então isso é sempre um desafio para mim. Eu sei que os slides são muito longos assim nas escritas, mas é porque isso está muito recente, então eu preciso ali recorrer a eles para poder conversar com vocês. E muito obrigado de coração por esse momento e por oportunizar-me, tá bem? Rose, parceira sempre, muito obrigado, um beijo enorme, um beijo a todos do NUPEC. Agradeço.